Fala galera, saudações rubro-negras, cara. Vamos falar de Flamengo aqui no canal Opinião Fla, onde você tem voz. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer. A gente tá quase batendo 1K500 aqui no YouTube. Então já se inscreve aí, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal Opinião Fla, onde você pode deixar a sua opinião sobre todos os jogos do Mengão. E se quiser fazer alguma pergunta ou até mesmo dar alguma sugestão aí para como deixar o nosso canal melhor, pode ter certeza que a gente vai estar aceitando aí de braços abertos. É isso então, pessoal. Ajuda a gente aí a bater essa meta. Falta só 3 inscritos aí pra gente conseguir bater 1.500 inscritos. É isso então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, porque falar de coisa ruim já tá bom. Já o Flamengo já perdeu o último jogo, não tem mais o que falar. Já postei vídeo, então vamos que vamos. Vamos falar do nosso quadro Opinião Tática para falar do jogo entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Como eu já disse, faltam apenas 3 inscritos aí para batermos 1K em 500 aqui no YouTube. Então já se inscreve aí e segue a gente também lá nas outras redes sociais, lá no Instagram, @OpiniãoFla, e também no TikTok, @OpiniãoFla_oficial. Mas se você seguir aqui no YouTube já vai estar ajudando bastante. Mas eu vou deixar o link aí dos dois para quem quiser estar seguindo lá também, para estar ajudando. É isso então, vamos falar dos jogadores de destaque aí do Botafogo. Lucas Perry, goleiro. Por que eu coloquei um goleiro como destaque? Porque ele está jogando muito nos últimos jogos. O Botafogo não tomou mais gols ainda do Vasco no último jogo, mesmo jogando com 2 jogadores a menos, justamente por causa desse goleiro. É um goleiro que defendeu o pênalti no jogo contra o Fluminense, ó, que acabou dando a vitória, né, para o Botafogo, que acabou ganhando de 1-0, ou seja, se ele não tivesse convertido o pênalti, provavelmente, defendido no caso, né, provavelmente o Botafogo teria até perdido o jogo, porque o pênalti aconteceu antes do gol do Botafogo. Então, realmente é um goleiro que vai dar um trabalho imenso para o Flamengo. Isso eu acredito que esse jogo vai ser meio que um teste. Eu vou explicar mais para frente o porquê que vai ser um teste. Enfim, Carlos Alberto é um atacante que está sendo muito utilizado no Botafogo. É um jogador novo, mas tem muita habilidade e velocidade. Fez o gol até mesmo contra o Fluminense. Gol que deu a vitória ao Botafogo. É um jogador que o Flamengo vai ter que ficar muito esperto, muito. Porque é um jogador que, quando coloca ele em velocidade, ele consegue chegar, ele consegue fazer boas fitas, consegue fazer bons cruzamentos. E é um dos jogadores principais ali do elenco para fazer esse tipo de jogada. Então o Flamengo vai ter que ficar esperto quanto a isso. O sistema tático do Botafogo, eles utilizam um sistema aí, né, de 4-3-3, muito utilizado aqui no Brasil, até mesmo em outros países, mas enfim. O sistema defensivo deles também não muda muito, né, no 4-5-1, apenas com as pontas aqui, nada demais. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema tático, de como eles utilizam, né, para atacar. O que acontece? Quando eles estão na formação de ataque aqui, quando um jogador do Botafogo tem a bola em posse, geralmente é o lateral, o que acontece? Eles, como eu já disse, né, o Botafogo utiliza muito as pontas, ou seja, eles têm 2 opções. Os 2 pontos em velocidade. O que acontece? O Botafogo, então, tem uma troca de passes aqui, né, com o meia, para poder essa bola chegar nele mais rápido. Ou então ele simplesmente faz um lançamento longo para chegar mais rápido ainda em velocidade. Ou seja, dá menos tempo ainda de reação para o time adversário. E é aí que eu acho que o Flamengo vai pecar bastante por não estar se defendendo tão bem. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Enfim, Botafogo, quando essa bola chega nele, ou seja, o que ele vai fazer? O que ele vai tentar fazer é tirar um x1 para poder ganhar em velocidade e chegar na linha de fundo. Assim, chegando na linha de fundo, ele vai ter opções. Ele vai ter a opção de chutar o gol com a bola, dominar, driblar, ou até mesmo só chutar direto. Ou então ele vai ter todas essas opções aqui próximo à área, que são esses 4 jogadores para fazer um cruzamento. Para ficar mais claro ainda, eu vou mostrar para vocês em lances reais de jogos, em jogo, o que aconteceu até mesmo contra o Fluminense, que é um ótimo adversário, inclusive. É um time muito bom, ou seja, como vocês podem ver, né, a bola vai direto para ele, ele recebe o passe, corre até a linha de fundo e faz o gol. Por isso que eu estou falando que o Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque o Flamengo é fã de fazer isso. Outro lance que eu vou mostrar aqui para vocês, ele recebe a bola, toca no canto e aí ele chega até a linha de fundo. Ou seja, nesse momento ele podia tirar um x1 ou cruzar, e cruzar foi o que ele fez. Ele cruza e o Botafogo acaba perdendo o gol. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que o Flamengo vai ter que ficar muito atento enquanto a isso. E aí, como não se bastasse o suficiente, como eu disse para vocês, o Flamengo não vai jogar com nenhum jogador do time titular esse jogo. O Flamengo simplesmente nem teve os relacionados para o jogo, eles nem foram relacionados. Os titulares simplesmente não vão existir.
E para mim isso tá muito, muito errado. Deixem nos comentários o que vocês acham depois do que eu disse aqui. Mas para mim, o Flamengo ficou 2 meses literalmente à toa. Não treinou, não se adaptou ao novo técnico, não fez nada, sabendo que tinha Supercopa, Mundial e Recopa. O Flamengo já perdeu a Supercopa, já perdeu o Mundial e perdeu o primeiro jogo para o time que tem o nome de Suco. Enfim, tudo bem, tem a chance de reverter no Maracanã. A gente sabe como é o Flamengo, como é grande o Flamengo e sabe como a torcida consegue empurrar para cima. Mas essa não é a questão. Por que está poupando jogadores, sendo que os jogadores precisam entrar em ritmo de jogo? O Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo só joga bem no Carioca, quando vai jogar contra times menores, contra times que não tem elenco para bater de frente. Aí quando a gente for jogar contra o Corinthians, o Inter, o Palmeiras, o São Paulo, que tem um elenco bom, a gente vai fazer o quê? Vai tomar goleada? Assim como tomou 3 gols do Al Hilal? Não faz sentido, isso não entra na minha cabeça. Não faz sentido poupar jogadores que ficaram 2 meses sem jogar. Tá poupando pra quê? Ah, pra treinar e chegar no dia do jogo e não fazer nada. O Arrascaeta não tá jogando bem, Everton Ribeiro não tá conseguindo jogar, o Gerson não tá sabendo marcar, a única coisa que ele tá conseguindo fazer é dar passe para atacar. Não sabe se o Varela ou o Mateuzinho tá pior. O Ayrton Lucas dá tudo dentro de campo. O Vidal agora tenta marcar, é o único que tá jogando no meio de campo do Flamengo. A zaga não sabe o que faz quando os atacantes chegam. Os laterais a gente não sabe nem qual escolher. E o goleiro Santos de vez em quando faz umas cagadas. Uma atrás da outra. Eu literalmente não sei o que o Flamengo vai arrumar quanto a isso. Mas enfim, vamos voltar a falar do Botafogo aqui, porque se eu for falar de problema, eu vou continuar o vídeo inteiro falando só disso. O Flamengo, literalmente, o Vitor Pereira decidiu inventar. E não só inventar com os times titulares, mas inventar com os reservas. O provável Flamengo vai ser o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo um dia antes pra gente não ficar sem conteúdo, porque infelizmente no sábado, que é o dia do jogo, que vai acontecer às 6 horas, não vai dar tempo de eu fazer. Então é por isso que eu não vou conseguir colocar eles bonitinho, rostinho aqui, nomes, enfim. Porque não é certeza de chance de quem eu vou colocar aqui se eu vou acertar. Mas eu vou postar um vídeo lá no Instagram, quem quiser dar uma olhada, no TikTok também, para vocês ficarem por dentro e vou falar sobre os relacionados ou até mesmo o time titular. Enfim, é o seguinte, Matheus Cunha no gol. Aí vem Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton. Um sistema simplesmente de 3 zagueiros. O Flamengo simplesmente decidiu inventar. Aí vem Mateuzinho mais avançado um pouquinho, Eric Pulgar e Igor Jesus de volante, Matheus Gonçalves um pouco mais à frente para fazer como se fosse um 10 ali, né? Já que jogou maravilhosamente bem no último jogo. Aí simplesmente o Vitor Pereira decidiu apostar na base para esse jogo. E enfim, no ataque a gente tem o Everton Cebolinha, o Marinho e o Maltezão. Quero abrir um detalhe aqui que pro Everton Cebolinha e o Marinho, que a gente paga uma grana assim, um tanto quanto alta nos dois, não tô conseguindo render metade do que a gente esperava. Enfim, esse é o Flamengo. Olha, muita gente tá falando que esse jogo vai ser um teste, que isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. O Flamengo tem mais 3 jogos que eu considero muito importantes. 3 ou 4. Hoje, amanhã contra o Botafogo, no caso, hoje no sábado, né? O Del Valle, dia 28, se eu não me engano, na terça-feira, Fluminense e Vasco. Ou seja, o Flamengo tem 3 clássicos e uma final para disputar e ainda tendo que fazer 2 gols ou pelo menos um para levar para os pênaltis. Ou seja, o Flamengo tá muito, muito mal. Para mim, esses 4 jogos vão literalmente decidir se o Vitor Pereira vai ou se ele fica. E na minha opinião, já não dava mais. Não é porque ele perdeu o Mundial ou porque ele perdeu a Supercopa. O Flamengo não tá jogando bem. E inclusive eu fiquei até sabendo, não sei se é confiável, não sei se é realmente isso, mas que os jogadores titulares queriam jogar. O Vitor Pereira simplesmente, não, vou poupar vocês. Enfim, não sei se isso é verdade, não faço a menor ideia. Mas na minha cabeça não entra qual o motivo dele ter poupado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu sei que eu entrei muito a fundo nesse assunto, mas eu realmente precisava falar sobre isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Acredito que essa vai ser a formação de ataque do Flamengo e a provável escalação, por sinal, foi a que eu falei. Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton, Mateuzinho, Igor Jesus, Eric Pulgar, Matheus Gonçalves, Everton Cebolinha, Marinho e Mateuzão. Eu não faço a menor ideia se realmente vai ser isso, mas as chances são grandes, porque os relacionados não tem ninguém do time titular, então não vai ter nem no banco. Mas enfim, na defesa eu acredito que vai atuar no 5-4-1 ou 5
3-1. Não dá para ter exatamente uma base. Mas enfim, eu acredito que é porque o Botafogo tem esse sistema de velocidade. Eu acredito que o Flamengo vai optar por essa defesa mais fechada, mais compacta, com 5 lá atrás, 4 no meio e um só atacando. Eu acredito que talvez possa ser isso. Enfim, deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês acham que realmente vai ser isso, se vai ser isso que vai acontecer, e se o Flamengo vai sair vitorioso, e se o Vitor Pereira merece continuar no Flamengo depois desses 4 jogos que eu citei aqui agora, contando, claro, com o de amanhã. Enfim, deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham, o que vocês acharam sobre esse jogo, sobre o Mengão, enfim, vocês acham que vai ser quanto? Eu acredito que talvez o Flamengo perca, mas eu vou apostar aí no placar de 2-1 Flamengo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, e é isso então. Saudações rubro-negras e fui!